Páscoa, né? No domingo de Páscoa. Mas desde a sexta-feira, nós realmente estamos vivendo este momento. Um momento que devemos lembrar todos os dias, que devemos celebrar todos os dias. Não é um momento que deve ser lembrado apenas em uma semana do ano, mas deve ser lembrado por nós o sacrifício do nosso Senhor por nós todos os dias. Nesta manhã eu quero falar um pouco sobre a mensagem da cruz. E eu quero convidar vocês a abrirem o texto bíblico na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 28. Para a gente falar da cruz. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa em tudo, é assim ou não é? É. Mas nós não podemos nos aproximar de Deus apenas porque Ele tem o poder de mudar realidades adversas em nossas vidas. Nós não podemos desejar vir como, por exemplo, a congregação, porque nós reconhecemos que Deus pode nos abençoar. A bênção de Deus tem que ser a consequência do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos o que Ele fez por nós. Nós reconhecemos que Ele morreu e ressuscitou em prol de nossas vidas. Nós estamos aqui porque Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas dores, Ele se fez maldição em nosso lugar. Nós estamos aqui porque Ele deu a sua vida para termos vida. E essa é uma mensagem extraordinária. Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja estava passando por um momento meio confuso. Haviam divisões ali dentro da igreja, facções. Isso sempre traz turbulências, tumultos na igreja. E na sua carta ele vai falar e abordar muitos aspectos que podem dividir, que podem destruir, né, uma comunidade, uma igreja. Mas ele também vai falar a grandeza da mensagem que a igreja tem. A mensagem da cruz. Essa que se torna para nós poder e sabedoria de Deus. Então no versículo de número 28 do capítulo 1, ele diz assim, versículo 18, perdão, do capítulo 21, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Vou repetir isso aqui, ó. Certamente, olha a convicção de Paulo em afirmar isso, né? Certamente, a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. É interessante a gente pensar por que a mensagem da cruz se torna a mensagem central do Evangelho. Por que a mensagem da cruz se torna a mensagem mais importante do Evangelho? Se a cruz for um lugar de sofrimento, de maldição, de dor, de angústia, de solidão, de cravos, como nós vimos aqui, de espinhos, por que então que ela venha se tornar a mensagem central do Evangelho? Não seria melhor ter elegido outro tema? Talvez nós poderíamos assim ter como a mensagem central do Evangelho o poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa! E aí olha quanta glória neste nome, quanto poder neste nome, porque este nome lhe foi dado, um nome de poder. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses, no capítulo de número 2, e Deus lhe deu um nome que está acima de todos os outros nomes, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra ao nome de Jesus. E você tem a certeza que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É muito importante que você compreenda que a expectativa de Deus é que você, enquanto esteja aqui, confesse isso, para que você não esteja naquele grande dia, no juízo final,
tendo que reconhecer que o Senhor da glória, a quem você negou e a quem você rejeitou, Ele verdadeiramente é o Senhor. Que maravilha, hein? A centralidade do Evangelho poderia ser o nome de Cristo, nome de Jesus. Ele mesmo disse: em meu nome os enfermos ficarão curados. No nome dele, os demônios serão expulsos. Através do nome dele, nós temos acesso ao Pai, porque oramos ao Pai em nome de Jesus. Glória a Deus. Poderíamos nos regozijar nisso, não é? Esse poderia ser a mensagem central do Evangelho, mas não é. A ressurreição de Cristo, como eu falei aqui mais cedo, que poder extraordinário. A palavra de Deus diz que Deus exerceu o seu poder, arrancando Jesus das ânsias da morte, porque Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Então Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. A nenhum ser criado por Deus neste universo tem o poder de vencer a morte. A Jesus venceu. Isso poderia ser a mensagem central do Evangelho. Não é. A mensagem central do Evangelho é a mensagem da cruz de Jesus. Mesmo sendo a cruz de Jesus um instrumento de dor. E é muito interessante que nós observemos que no texto, Paulo está afirmando que a mensagem da cruz, ela só faz sentido para nós que somos salvos. Para nós que somos salvos. Para as demais pessoas, isso é uma loucura. Não existe lógica na mensagem da cruz. Não existe lógica. Mesmo que a cruz se torne um símbolo religioso para algumas delas, a mensagem da cruz não faz lógica. Não tem lógica, não faz sentido. Perceba você, se não é assim. Que loucura! Nos parece que um Deus que tem poder sobre todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas, sobre nossas vidas, precisasse vir aqui morrer por nós e morrer uma morte daqueles que eram considerados malditos, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. A crucificação era uma morte tão abominável que não se crucificava os piores elementos romanos. Existia uma lei romana que proibiu a crucificação para os seus cidadãos. Tamanho era o sofrimento proporcionado pela morte na cruz do Calvário. Você pode imaginar isso? Isso é muito forte. Isso é muito forte. E Jesus veio aqui morrer esta morte por nós. Na verdade, Paulo está querendo dizer é que ou nós temos uma experiência verdadeira e real com a cruz, uma experiência pessoal com a cruz, ou a cruz não vai fazer o menor sentido para nós. Ela não vai ter lógica. Não tem razão de ser, não tem por que ser. E apenas na mente de alguns a cruz nada mais é do que um símbolo religioso e mais nada. Você pode ter uma cruz lá na sua casa e por não discernir a cruz, eu vejo que muitos a mantêm com Cristo ainda pregado nela. Com Cristo que está ali, preso àquela cruz, e nos seus pensamentos e nos seus corações, este Cristo ainda está morto. Ele não é um Cristo vivo, Ele não é um Cristo real, Ele não é um Cristo pessoal, Ele não é um Cristo que mudou a sua vida, Ele não é um Cristo que caminha com eles, Ele não é um Cristo que fala com eles, Ele não é um Cristo presente, Ele não é um Cristo que opera milagres em suas vidas, porque no seu raciocínio, este Cristo ainda continua pregado no madeiro. Não existe lógica a mensagem da cruz, mesmo ela sendo um símbolo religioso para todos aqueles que se dizem cristãos, mas que não conhecem o poder da mensagem da cruz. Isso é muito forte, não faz sentido. Agora, para exemplificar isso, imagine você, se faria sentido para você, alguém te convida, uma pessoa de posses, tem uma grande coleção de carros, e ali ele te mostra carros das marcas mais celebradas no mundo, Ferraris, Porsches, Rolls Royces e tantas outras marcas caríssimas, carros usados, velhos, que ele tem ali, sabe, em perfeita condição. E ele te mostra lá um Fiatzinho 147,
e diz assim para você: olha, este aqui é a joia da minha coleção, é o mais precioso de todos para mim. Que sentido isso faz para você? Isso parece loucura. Ele diz: espera aí, você tem carros aqui que talvez custem mais de $1 milhão, e você me diz que este Fiatzinho aí é a joia da sua coleção? Se não houver uma explicação racional para isso, você não vai entender nunca. Talvez aquela pessoa vai explicar a você e vai te dizer: não, eu tenho uma experiência pessoal com este carro. Quem sabe aquele foi o primeiro carro dele quando ele começou a sua vida em uma grande luta, em uma grande batalha, vindo do nada, vindo de baixo. Então ele tem uma ligação sentimental, uma ligação emocional com aquele carro, que atribui valor àquilo que não tem quase nenhum valor. Da mesma forma somos nós. A cruz tem valor para nós porque nós temos uma experiência pessoal com ela, uma experiência de transformação proporcionada por ela, uma experiência de mudança das nossas vidas. E esta experiência, ela pode ser percebida, mas ela não pode ser compreendida porque não passou pela mesma experiência. As pessoas percebem em nós mudanças, as pessoas percebem em nós transformações, porque o Evangelho é um agente transformador. Ele vai mudando os nossos costumes, ele vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Não existe criatura que se submeta ao Evangelho, não existe criatura onde o Espírito Santo não esteja trabalhando no seu coração, que mudanças não ocorram na sua vida. Se você conhece alguém que, se dizendo ser crente, não muda a sua maneira de pensar e consequentemente a sua maneira de agir, essa suposta experiência é apenas falaciosa, ela não é real, ela não existe de fato, porque o Evangelho nos muda, a mensagem da cruz nos transforma, é o poder e a sabedoria de Deus operando em nossas vidas. Olha só, então Paulo está dizendo: não existe sentido na mensagem da cruz para aqueles que não passaram por uma experiência real com ela, com essa mensagem, com a mensagem de um Deus que se fez carne e morreu ali para pagar o preço dos nossos pecados. Parece loucura, no entanto, para aqueles que ainda não viveram essa experiência. E por que lhes parece loucura? Olha só, ainda no capítulo 1 de Coríntios, nos versículos 19 a 23, o apóstolo Paulo então diz o seguinte: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então o apóstolo Paulo, ele está confrontando a inteligência dos homens dessa terra, e ele confronta através da inteligência e da sabedoria daquele que criou todas as coisas. E quando você coloca isso em perspectiva, você pode até exemplificar que uma criança esteja diante de um grande mestre. Não há como ela impor o seu conhecimento diante daquele grande mestre, porque ele tem uma grande sabedoria, ele tem uma grande vivência de vida, e ele tem um grande conhecimento aprendido. Então Paulo está dizendo que Deus se revelou através da sua sabedoria. E de que o apóstolo está falando? A sua criação. O que Paulo está dizendo é que bastaria nós olharmos para os céus, bastaria nós olharmos para o mar, bastaríamos nós contemplar as estrelas, contemplarmos os planetas, toda essa criação de Deus, e dizer: existe um Deus, um ser infinito no universo que criou todas essas coisas. Mas não. Paulo está dizendo que os homens não reconheceram Deus por sua sabedoria, não o reconheceram. Então nós estamos diante de
Algumas pessoas, não da ciência, porque a ciência em tudo ela corrobora com a criação. Mas diante de alguns que, dizendo militar em favor da ciência, se opõem à própria ciência, quando atestam que o nosso universo, como por exemplo, surgiu do nada. Nada não pode gerar nada. Existe um design inteligente nesse universo. E não só nesse universo, todos os aspectos da criação, em tudo existe inteligência. O caráter, o traço da inteligência. Você vê um programa, imagine você, há uma programação, como por exemplo, em cada sementinha, em cada semente. Você pega a semente de um feijão, existe uma programação nela. Você a planta no solo, a rega, e aquela programação começa a funcionar. E ela vai gerar de acordo com a sua espécie, porque o Criador, Ele colocou uma programação ali. E você pode juntar, bem juntinho assim, uma da outra, e plantar ali junto do feijão, bem juntinho, o milho. O milho não vai nascer com cara de feijão, e nem o feijão vai nascer com cara de milho. Cada um tem a sua própria cara, porque Deus colocou uma programação. Você abre um programa de computador, e você diz, poxa, esse programa aqui é excelente, tem tudo que eu quero, tem as ferramentas necessárias para que eu administre aqui a minha empresa. Aí você pensa, você raciocina, você diz, isso aqui não veio do nada, isso aqui não apareceu um dia. Por detrás deste programa existe um programador, que é dotado de uma inteligência para conseguir desenvolver este programa. É assim ou não é? Ou você lidar com um programa e diz assim, isso aí surgiu do nada. Claro que não. Mas quando nós olhamos para uma criação perfeita, nós estamos vendo uma programação, a programação que Deus colocou em todas as coisas. Ou você não sabe que pela ciência, se a Lua estivesse um pouco mais próxima da Terra, nós teríamos aqui um mundo cheio de catástrofes, não é? Porque a força que seria impressa em nossas marés e tudo mais, trariam inundações, ondas gigantes sobre a terra, enfim. Se o Sol se distancia um pouco mais, teríamos um frio que talvez nós, seres humanos, não suportássemos nos lugares mais remotos da terra. Se aproxima um pouco mais, morreríamos queimados. Há uma programação em tudo que Deus fez. Mas então, alguns olham para isso e dizem, não, eu não aceito a existência de Deus. Eu não posso aceitar a mensagem da cruz. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar que a sabedoria de um Deus que criou todas as coisas, porque está para além delas, esteja escondida por detrás de uma cruz. Eu até poderia admitir que a sabedoria de Deus fosse revelada nas grandes escolas filosóficas. É isso que Paulo está querendo dizer a eles. Vocês talvez admitissem encontrar a sabedoria de Deus nas suas escolas filosóficas, encontrar a sabedoria de Deus nos seus gurus, nos seus reis, nos preceitos, nos dogmas de uma religião. Mas vocês não conseguem admitir encontrar a sabedoria e o poder de Deus por detrás de uma cruz, aonde um homem está pregado, mas não um homem comum, o Filho de Deus que se fez carne e morreu por nosso pecado. Eles não poderiam suportar isso, não poderiam aceitar isso. Eles não poderiam crer que o destino deles estaria na mão ou na obra que foi realizada na cruz do Calvário. Olhar para essa cruz e dizer,
olhar para esta mensagem e compreender que o nosso destino depende em crer nela. Ou você crer, ou você já está condenado. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo seguinte diz que aquele que crer estará salvo, mas o que não crer já está condenado. Já está condenado pela rejeição dos seus corações. Você compreende? Então Deus se revela, e Ele está dizendo: os judeus pedem sinais. Jesus estava ali fazendo milagres e maravilhas entre eles, e eles não aceitavam, porque no seu entendimento eles haviam gerado uma imagem, um modelo do seu Redentor, do Messias que deveria vir. Eles queriam um Messias guerreiro, que subjugasse aqueles que eram os inimigos naturais de Israel, uma espécie de rei Davi, que viesse nesta força e neste poder, que subjugasse o Império Romano e todos aqueles que cercavam e oprimiam o Estado judeu. Mas Jesus diz: o meu reino não é desta terra. Aleluias, glória a Deus. Eles não podiam aceitar isso, apesar de verem este homem santo andando no meio do povo e transformando vidas e transformando situações. A sua mensagem impactava. Os próprios soldados mandados pelo Sinédrio para prender Jesus voltaram e disseram a eles: nunca vimos um homem pregar ou falar desta forma. Quando ele termina o Sermão da Montanha, a partir de Mateus 5, você pode conferir lá, a palavra lá diz que as multidões estavam impactadas, elas estavam perplexas, porque elas nunca ouviram uma mensagem daquela. Elas estavam perplexas, mas os judeus não podiam recebê-lo. Isso era escândalo para eles. O nosso Salvador, o nosso Messias, ser pregado em uma cruz. Para os judeus, o madeiro, a cruz era um lugar de maldição, porque estava escrito na lei de Moisés que maldito era todo aquele pregado no madeiro. Então eles não podiam aceitar isso. E os gregos, aqui como uma representatividade de todos os gentios, aqueles que não eram judeus, então Paulo se refere a eles, porque em algum momento eles se achavam dono do saber, dono da cultura, das ciências. Olha aí. Então eles não podiam conceber uma mensagem que estivesse fora do seu espectro cultural, fora dos seus parâmetros de cultura. Como que essa cultura chegou sem passar por nós? Eles não podiam aceitar isso. Eles não podiam aceitar que as suas escolas filosóficas não fossem os porta-vozes, não é? Dessa mensagem transformadora de Deus. Então não existia. Se está fora do nosso contexto, a gente parece que repete a história, né? Se fosse hoje, a mensagem de Deus tinha que ser nessas grandes universidades neste mundo aí afora, né? Se o conceito vem lá de Harvard, então todo mundo aceita. Não, são eles, os grandes dessa terra. Mas olha o que a palavra que nós lemos está falando. Que Deus, Ele destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos inteligentes. Então Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo que diz tudo, diz, né? Eu não acho que é assim. Não, Deus, não, isso não existe. Não, porque Deus isso. Cadê Deus então? Onde está Deus então? É assim ou não é? O questionador faz. E ele está confrontando este povo. Aí ele diz: não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Então eles pensam que são sábios, mas eles se tornaram inúteis, porque na sua proposta de sabedoria, na sua pseudo-sabedoria, eles rejeitam a revelação de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você:
As pessoas nascem com um grau de inteligência. Hoje se sabe que a inteligência pode ser aumentada. Você estuda, você adquire conhecimento. É assim ou não é? Mas a sabedoria não. Você provavelmente conhece pessoas que são inteligentes, mas que não têm um pingo de sabedoria. E você sabe onde está o princípio da sabedoria? A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que maravilha, hein? O temor do Senhor. Então, eles podem ser muito inteligentes, poderosos em suas oratórias, em seus argumentos científicos, mas eles não são sábios. A sabedoria está com aquele que teme a Deus, que muitas vezes não teve a oportunidade de frequentar um colégio, e tem pouca cultura, como provavelmente eram pouco cultos aqueles pescadores a quem Jesus chamou para se tornarem os seus apóstolos. Eram pouco cultos, mas a sabedoria de Deus estava com eles, e ninguém os podia resistir, porque o Espírito Santo usava a vida deles, guiava seus passos, suas palavras eram ali iluminadas pelo Espírito Santo. E uma vez diante do Sinédrio, topo, a cúpula religiosa e consequentemente política da nação, eles estavam ali discutindo com o Sinédrio e disseram: quem são esses homens? E alguém disse: eles andavam com Jesus. É por isso que eles têm tanta sabedoria. Eles andavam com Jesus. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Então essa mensagem, ela desloca-se do centro aonde os homens desta terra acham que ela deveria existir ou surgir a partir dali, dos grandes pensadores, dos filósofos, não é? Dessa humanidade. E ela é levada para de trás de uma cruz, aonde um filho de um carpinteiro está pregado ali. E Deus revela ali a sua sabedoria e o seu poder. Que maravilha! Então a mensagem da cruz se torna o poder de Deus e a sabedoria de Deus para todos nós que cremos, que somos salvos. Isso porque ela gerou uma experiência transformadora em nossa vida. E deixa eu te falar um pouquinho aqui sobre isso, para a gente estar encerrando. A cruz, eu poderia falar de mais coisas, mas separei poucas para a gente não. A cruz nos dá a experiência da justificação. Você sabe algo comum em todas as religiões? É que em todas as religiões, todas as religiões, o homem é justificado e alcança o seu mérito por aquilo que faz. O homem alcança a sua salvação, a sua redenção, o seu aperfeiçoamento pelos seus próprios atos de justiça. Essa coisa é tão impregnada na mente das pessoas, que as pessoas dizem assim: não, mas eu não posso ser condenado por Deus, porque eu não sou. Olha, tem gente aí que está matando outras pessoas, tem gente aí que está cometendo violência contra anciãos, contra crianças. Como que Deus pode me julgar? Como julga certas pessoas assim? Não, eu não posso aceitar isso. Então ele diz: eu sou um pouco melhor, isso me justifica diante dos olhos de Deus. Eu não sou um assassino, isso me justifica. Eu dou até esmolas, eu trato as pessoas bem. Sabe que eu sou até bonzinho? Pensando bem, Deus devia até, sabe, me exaltar assim e dizer: olha lá fulano, olha lá Maria, aquela dá esmolas, aquela se doa pelos pobres. A mensagem da cruz, ela anula completamente essa autojustificação. Você não encontra isso em nenhuma outra religião criada neste mundo. Nenhuma delas. Nenhuma.
nem através da lei de Moisés. Porque a lei dizia o seguinte: o homem que praticar estas coisas viverá por elas, pela prática dessas coisas. Mas aqui nós encontramos a justiça que vem não por mérito de nenhum de nós, mas por mérito da obra do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, os versos 8, 9, 18 e 19. Paulo escreve essa carta, é chamada Epístola da Graça, né? A Epístola da Graça, a epístola que levou Martim Lutero à conversão. E diz assim, os versículos 8, 9, depois 18 e 19. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira, ou do juízo de Deus. Justificados pelo seu sangue e não pelo nosso mérito. Portanto, assim como por uma só ofensa, ele está falando aqui de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, o de Jesus, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida eterna. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Você não é aceito por Deus por ter uma justiça própria, e ninguém é, por mais que faça. Fazer o bem ao nosso semelhante é um dever nosso, é algo incentivado no cristianismo, mas isso não justifica você aos olhos de Deus. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado em favor dos outros, você pode viver uma vida completamente doada às boas obras. Às vezes eu vejo pessoas falando de algumas pessoas que se doaram ao extremo pelos pobres, e dizendo como que uma pessoa dessa não vai estar no céu. Não pelas obras que praticou, porque ninguém é justificado por obras. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 8, está escrito o seguinte: pela graça, graça é um favor imerecido, é um presente que Deus nos dá sem termos nenhum mérito. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer diante de Deus: eu me salvei porque fui bom, eu me salvei porque fiz o melhor pelos outros. Não, nós somos salvos para praticarmos as boas obras, mas jamais salvo por elas. Quem nos justifica é Jesus, que morreu e pagou o preço por nossa redenção. Um preço que nós não poderíamos pagar. Nós tínhamos uma dívida moral com Deus, não podíamos pagá-la, porque as nossas ofensas, os nossos pecados se tornaram ofensas diretas a Deus. Rompemos a lei de Deus, quebramos a lei de Deus, a aliança que tínhamos com Ele. E não era sacrifícios e nem doar a nossa vida em prol de outras pessoas que poderia pagar este débito. Nenhum de nós poderia pagar. Por isso Jesus morreu em nosso lugar. E Ele está dizendo aqui: pelo sangue seremos salvos, seremos justificados e salvos da ira de Deus. Então, esta é uma experiência que nós vivemos. Agora, você já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Você sabe por quê? Porque você se sente perdoado. Você sente não haver mais sobre você uma condenação pelo pecado. As pessoas muitas vezes, o medo da morte não é partir, é a incerteza da eternidade. Mas nós temos certeza e convicção da eternidade. Uma canção que Armando Filho cantava, né, que fala muito sobre isso, quando ele diz, né: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há
para quem está em ti, querido Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Olha só, a cruz também nos dá a experiência da salvação, por isso ela é o poder de Deus. Depois de uma experiência com a cruz, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso não é uma mudança exterior, é uma mudança no coração, é uma mudança na essência. As religiões podem lapidar as pessoas, e tudo que é lapidado por fora, como um diamante que é lapidado, e quando ele é lapidado se extrai mais brilho dele, é verdade, se dá mais perfeição, é verdade. As religiões têm este poder, ela torna o indivíduo melhor por fora, mas ela não tem o poder de transformar ninguém por dentro. Mas a obra de Cristo nos torna novas criaturas, não criaturas melhores, mas novas criaturas. Nós somos mudados no nosso essência, no nosso interior. Aquela árvore do pecado que existia em nós é arrancada, para que agora a vontade de Deus possa se estabelecer em nós. Aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 14 a 17, diz a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso, um morreu por todos, logo todos morremos, e morremos no sentido de morrer para o pecado, e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus. É por isso que nós dizemos, nós não vivemos mais para nós vivemos para Cristo, nós vivemos para o Senhor, a nossa vida é dele. E o nosso chamado a cada um das pessoas que estão aí fora é: entrega a tua vida a Jesus, aleluias. É assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não agora, mas o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo no nosso viver. É ter a experiência de olhar no espelho e saber que exteriormente você é o mesmo, mas interiormente você já não é mais o mesmo. Conta-se acerca de Agostinho que uma vez ele estava nas ruas depois de sua conversão, e ele estava ali apaixonado, né? Porque se havia encontrado com Cristo, e ele era uma pessoa que era dada, né, toda a iniquidade. Então ele estava na rua e uma prostituta o viu, reconheceu e gritou para ele: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele olhou e ela disse: sou eu. E ele disse para ela: mas já não sou mais eu, mas agora Cristo vive em mim. É a mudança do comportamento, é a mudança daquilo que se torna relevante no seu coração, na sua vida. Romanos 6,6, Paulo aos Romanos diz: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Você sabe que o homem até deseja deixar e abandonar aquilo que prejudica a sua vida, prejudica a sua família. Você sabe que aquilo te prejudica, que aquilo vai trazer dor, vai trazer sofrimento, não só para você, mas para os outros, e você sinceramente deseja largar aquilo, mas você não consegue. Existe um domínio sobre você que te aprisiona. Só o poder da graça de Deus pode destruir isso na sua vida. Olha os testemunhos de Paulo acerca da sua transformação. Eita Deus, é tanta coisa, né? É tanta coisa. Paulo ele vai dizer: olha, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou para o mundo. Isso em Gálatas 6,14. Ainda escrevendo aos Gálatas, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é maravilhoso. Olha, eu vou dar um pulo aqui e vou encerrar com um último tópico aqui, ok? Para que a gente não demore muito. Mas eu quero dizer para você
que o apóstolo Paulo levava o seu próprio testemunho, porque todo aquele que passou por uma experiência com essa cruz tem o seu próprio testemunho. Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a presença do Senhor na minha vida que demanda a minha vida, que me guia, que me norteia, que me direciona. Eu sou, direcionado por Ele. A minha vida pertence a Ele. Então não é a minha vontade. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. É uma inversão de valores. Porque o mundo canta, né? O mundo canta na composição aí, salvo engano, de Gonzaguinha, filho de Gonzaga que morreu. E ele dizia: a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Quando ele fala de um infinito desejo que ele tinha. Não vamos entrar nisso aqui, mas preste atenção. Essa é a declaração da negação, a submissão à vontade de Deus. Eu não quero saber qual é a vontade de Deus, eu quero impor a minha vontade. Agora eu vou dizer uma realidade: muitos não declaram isso, mas vivem essa realidade. Não quer lá saber se Deus está se importando ou não? Não querem. Os desejos, eles querem satisfazê-los. Mas Paulo não. Paulo diz: já não é a minha vontade, já não é o que eu acho. Eu quero lá saber do que eu acho. Eu quero saber do que Deus acha, do que Deus quer, qual é a vontade dEle para a minha vida, e eu vou fazê-la. É a vontade dEle. Não é quem eu acho bonito, nem quem eu acho feio, nem quem eu disse que é bom ou que não é. Eu não quero saber disso, eu quero saber qual é a vontade de Deus, e eu quero seguir em frente. Agora, eu não quero deixar de falar isso com vocês. A cruz nos dá a experiência da vida na comunidade cristã. A cruz nos insere em uma comunidade a qual chamamos família de Deus. Aleluias. A qual chamamos família de Deus. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele diz o seguinte: do dia de Pentecostes em diante, tem sido claro que a conversão a Cristo tem sido também a conversão à comunidade de Cristo. A conversão a Cristo é a conversão à comunidade de Cristo. Você é inserido nela. Porque não existe um conceito de igreja no isolacionismo. O conceito de igreja é dado num corpo. Ou você faz parte do corpo, ou você está fora. Só que o corpo, ele não pode ser desmembrado. Um membro amputado vai apodrecer e morrer. O corpo, ele tem que estar unido. Unido. Então você se converteu a Cristo e se converteu à comunidade cristã. Pentecostes deixou isso muito claro. Dia a dia o Senhor acrescentava. Dia a dia o Senhor trazia. Dia a dia o Senhor, inseria aqueles que iam se convertendo no seio da sua igreja, no meio do seu povo. Eles não se convertiam e ficavam lá vivendo a vida deles, não. Eles iam congregar com o povo de Deus. Eles iam fazer parte do rebanho de Cristo. Lugar de ovelha onde? No aprisco. E é por isso que nós estamos aqui. Porque também nos convertemos à congregação de Cristo. Efésios 2, 19, 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento, a base dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra fundamental, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com outros para serem morada de Deus no Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz que somos pedras espirituais, que devem ser sobrepostas, e uma vez sobrepostas, vai se formando um edifício. Então eu sou uma pedra, trago mais uma pedrinha, mais outra pedrinha, e outros trazem outras pedrinhas, e nós estamos sendo sobrepostos, formando um edifício para a morada do Espírito Santo, onde o Espírito Santo se move, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo está aqui, presente neste lugar. Aleluias.
Então você faz parte de um todo. Você não é uma pessoa isolada. Existe um propósito de Deus para todos nós. E nós estamos cumprindo quando estamos aqui. A experiência então traz na comunidade o traço da felicidade. É assim ou não é? Porque a cruz, ela proporciona o motivo da nossa felicidade, o motivo da nossa alegria. É por isso que a congregação, ela é um lugar de celebração, de alegria e de júbilo. Ninguém pode impedir a congregação do Senhor de cantar. Eu duvido que alguém peça. Todo culto a gente canta, todo culto a gente levanta a mão, todo culto a gente dá glória a Deus, todo culto a gente celebra, porque este é um lugar de alegria e de celebração. E o que é que nós estamos celebrando? Alguém aqui acertou na loto? Não! Pelo menos que eu saiba, né? Também não sei da vida de vocês não, mas olha só, eu acho que ninguém acertou na loto, mas você está bem feliz. E por que você está feliz? Porque neste lugar você se lembra da obra da cruz do Calvário, que você foi resgatado do pecado, deste mundo perdido, para viver uma vida para Deus. Você se lembra do seu destino, você se lembra que existe uma eternidade te esperando, porque todo aquele que crê será salvo, porque todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que entrega a sua vida, que entrega o seu caminho a Jesus, será salvo. E nós então somos um povo que celebra a obra da cruz do Calvário, a mensagem da salvação. Celebramos nesse dia a ressurreição de Cristo, porque Ele venceu a morte, e Ele disse: eu venci a morte, e comigo estão as chaves da morte e do inferno, aleluia. Ninguém pode deter aquele que é de Deus. Nós não seremos encerrados em um lugar de morte, nós não seremos encerrados dentro de um caixão. O corpo pode apodrecer lá, mas o nosso espírito será levado a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós celebramos e cantamos: celebrai a Cristo, celebrai, celebrem ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, que a congregação celebre ao Senhor. Somos um povo de celebração, um povo que canta, um povo que se alegra.